Silas Malafaia será candidato a vice-presidente em chapa com Michele. Cíntia Chagas diz que não é mais bolsonarista. Felipe Neto propõe desafio a economista que sugeriu congelar o salário mínimo. Prefeito de Sorocaba vira réu e tá rolando briga no partido do Bolsonaro. Essas e outras notícias agora em menos de 3 minutos. Não esquece de compartilhar, tamo junto. Segundo informações divulgadas hoje na imprensa, o Silas Malafaia poderá ser o candidato a vice-presidente na chapa com a Michele em 2026. E o motivo é porque o Bolsonaro não confia nem na sua própria sombra. E os únicos que sobraram que ele sabe que pode confiar é a Michele ou o Silas Malafaia. Eu aviso ou vocês avisam? E a Cíntia Doença de Chagas fez uma postagem nas redes sociais dizendo que ela não quer mais ser associada ao bolsonarismo. Ela disse que só foi vinculada ao bolsonarismo por conta da sua guerra contra o Todes, mas que nunca foi uma bolsonarista de verdade. Meus amigos, já diz o ditado, quando o barco tá afundando, os ratos começam a saltar. E o Felipe Neto fez um desafio nas redes sociais ao economista Armínio Fraga, que fez a proposta de congelar o salário mínimo por 8 anos. Ele quer, segundo essa proposta, ele sugeriu, aliás, porque ele não tem nenhum cargo do governo, que o reajuste do salário mínimo fosse somente pela inflação, igual foi no governo Temer e no governo Bolsonaro. Já no governo Lula, não, o salário mínimo, além de ter o reajuste da inflação, teve também o ganho real, que aumentou o poder de consumo da população brasileira. E ele quer simplesmente acabar com isso. Olha aqui o desafio do Felipe Neto. Deixa o desafio ao Armínio Fraga. Ele e um operário vamos morar numa cidade do interior. Os 3 empregados em chão de fábrica com salário mínimo e precisamos nos virar. 0 contatos. Se ele topar, organizo tudo e banca a produção. Ele só precisa entrar. Tudo será transmitido ao vivo, sem contato, sem psicólogo, sem nada. Apenas o salário mínimo, uma kitnet de R$ 400 por mês e roupa. Arrasou, Felipe. Já diz o ditado, remédio para doido é doido e meio. Para quem se faz de doido, o remédio é 3 vezes mais potente. E o digital influencer, que nas horas livres trabalha como prefeito de Sorocaba, se tornou réu pela Justiça de São Paulo pela suposta compra superfaturada da Secretaria de Educação da Prefeitura. A compra que ele fez e que supostamente superfaturou foi de lousas digitais. Gente, eu tô para conhecer ainda algum bolsonarista que seja honesto. Imagem de honestos, todos eles sabem fazer. Mas por detrás dos panos, minha gente, é o que há de pior na política. E ainda falando em prefeito bolsonarista, o prefeito de Vitória, o bolsonarista Lorenzo Pasolini, foi filmado em um show aqui no Nordeste de uma banda de forró calcinha preta, colocando a mão no ombro, mostrando uma certa intimidade. Adivinha com quem? Com a vice-prefeita. Detalhe, ele é casado. É o velho Deus, Pátria e Família, né? Só que não. E o Eduardo Bananinha tá reclamando do Valdemar Costa Neto, presidente do PL, porque, segundo o Eduardo, o PL não está ajudando o Bananinha a se manter lá nos Estados Unidos. O Valdemar Costa Neto mandou ele falar com o pai dele, porque o Valdemar tinha proposto ao Bolsonaro que cada deputado do PL doasse por mês R$ 500 para ajudar a manter o Bananinha lá nos Estados Unidos. E o Bolsonaro não quis. Gente, e esse silêncio ensurdecedor e torturante do Sérgio Moro diante da condenação e prisão da Carla Zambelli. Logo ele, que foi o padrinho de casamento da Zambelli, ainda não deu um pio sequer sobre isso. Acho que cortará a língua do marreco, só pode. Rapaz, a Michele Bolsonaro tem tanta credibilidade que tem bolsonaristas dizendo que preferem votar no Lula em 2026 do que votar nela como candidata a presidente. Aqui é o Mauro Cid reagindo à notícia de que a Michele poderia sair como candidata em 2026. Ele disse assim, ó, prefiro votar no Lula. Aí o Fábio Van Garten, que era advogado do Bolsonaro, disse a mesma coisa. E ainda falou mais, ó, cara, se a dona Michele entrar pra política, num cargo alto, ela vai ser destruída, porque eu acho que ela tem muita coisa suja. A personalidade dela, eles vão usar tudo contra para acabar com ela. E disse mais, disse que ela tem muito furo. Eita, que furos são esses? É muita coisa para queimar, inclusive do passado. Eu tô passado. Mas essa rixa deles é antiga, viu? Você sabe que a esposa nunca vai gostar do amante e o amante nunca vai gostar da esposa. Aqui a Michele postou no WhatsApp do Mauro Cid, na época que ela era dama, uma reportagem da imprensa falando sobre os bastidores de como que a Michele trata os funcionários, tá? Falando mal, obviamente, dela. Aí ela mandou essa mensagem aqui pro Mauro Cid dizendo que foi ele que vazou essas informações pra imprensa. Agora vamos ser sinceros, Mauro Cid,
Lamento dizer, meu querido, mas você perdeu. Você não ficou com o boy. A legítima esposa continua com ele e você até pra cadeia foi. Longe de mim defender a Michelle. Obviamente, eu tô apenas falando a verdade. E por falar no boy, olha, ele declarou à imprensa que se ele for preso, ele vai morrer na cadeia. Oh, meu Deus do céu, eu tô morrendo de pena, só que não. Ele falou assim, ó, me prendam, não vou fugir do Brasil, vou morrer na cadeia. Com 40 anos de cadeia no lombo, não tenho recurso para lugar nenhum. Problema seu, não sou advogado e nem agente penitenciário. E era só o que faltava. O Ronaldo Caiado diz que se for eleito a presidente em 2026, vai anistiar o Bolsonaro e todos os golpistas do 8 de janeiro. Obrigado, Ronaldo Caiado, por fazer uma ótima propaganda negativa da tua campanha. Já sabe que você não vai ganhar com esse tipo de promessa eleitoral. E o vampiro, mais conhecido como a usurpador, está se movimentando nos bastidores, o Michel Temer, para levantar nomes da direita e da extrema direita para tentar derrubar o Lula em 2026 nas urnas, tá? Ele quer simplesmente fazer uma direita sem Bolsonaro, fazer com que todos os candidatos da direita e da extrema direita não se ataquem mutuamente no primeiro turno e que no segundo turno todos eles se unem em um único nome para tentar derrubar o Lula. Sonhar não custa nada, né, vampirão? E a cúpula das Forças Armadas não tá nem aí para esses militares que serão condenados pela tentativa de golpe do 8 de janeiro. Muito pelo contrário. Eles querem que eles realmente sejam punidos para que a disciplina que saiu dos quartéis de 2022 seja restabelecida como exemplo. E o Carluxo tá chorando nas redes sociais porque foi intimado a depor mais uma vez na PF. Meu queridinho, queridinha, se você não tivesse cometido nenhuma ilegalidade, eu tenho certeza que você não estaria sendo convidado para ir na PF, tá, querido? Gente, e o ratinho de laboratório, o Jair Renan, que disse que a ditadura foi a melhor época para a maioria das pessoas velhas. Ai, Jesus, preguiça desse tipo de gente.